A paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos entrar no assunto aqui sobre questão, né? Existe espírito da morte? Então você vai conhecer um grupo, né, de pessoas que se apostataram da fé, né? A fé na verdade. Então, esse grupo se apostatou da verdade de Deus que está na Bíblia Sagrada. Então, você vai conhecer esses grupos aqui, né? Vamos lá, direto, para a gente analisar esse vídeo aqui, tá bom? São grupos que não levam a sério, né, o Evangelho, não levam a sério a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos conhecer aqui. Vamos direto aqui no canal do Evandro Ferreira, o Calvinista, né? Aqui, nós temos aqui. Gente, vocês sabiam que 8 em cada 10 peças de roupa da Renner são mais sustentáveis? Tá fácil criar com o meu estilo, porque tem vários... Deixa eu pular aqui. Pedrosa e o... Pronto, amados irmãos. Então, como vocês estão vendo aqui, ali você tem o Evandro Ferreira, e eu quero falar para vocês que o Evandro Ferreira, o calvinista, ele não mostra, né, Cristo nele. Ele não leva muito a sério a palavra de Deus, a pregação, não leva muito a sério sobre a vinda de Cristo, né? E o próprio Evandro Ferreira falou que, se for possível ele defende a sua família. Isso quer dizer que ele pode realmente matar um ladrão para defender a sua família, né? Ou se ele ferir o ladrão é que pode matar ele. Então, ele não segue muito, né, o mandamento do Senhor, porque aquele que matar será morto, né? O homem é aquele que mata, ele não vai herdar o reino de Deus. Aqueles que matam o seu próximo não vai herdar o reino do céu. Então, o próprio Evandro Ferreira, ele não respeita as leis, os mandamentos de Deus, tá? Então, você pode ver que o Evandro Ferreira, ele não honra muito a Jesus Cristo, a pregação, não. O que ele vive é mais de falar do Francisco Evangelista, e parece que ele está sem conteúdo, né? Que ele só vive falando, né, dos próximos. Mas ele não leva a sério, amado irmão. Você pode ver nele que ele não leva a sério. Para mim, o Evandro Ferreira, ele é um gentio publicano. Ele não tem nada de cristão. Ele não tem nada de Deus. Porque os verdadeiros cristãos, eles sempre, né, a paz do Senhor, amados irmãos, e leva a sério a palavra de Deus, a pregação. Mas o Evandro Ferreira leva tudo na esportiva, leva tudo na esportiva, não está preocupado com a vinda de Cristo, tá bom? Nós temos ali o Otton Borger, que é um comediante da comédia, também não leva a sério a palavra de Deus, né? Não leva muito a sério a palavra de Deus, é sempre com deboche, botando música do mundo, né? Porque, como a Bíblia diz, né, que eles falam do mundo e o mundo segue. Então, ele botando música do mundo, as pessoas vão seguir, porque os próprios bodes vão seguir porque gostam das músicas do mundo, né? Então, nós, verdadeiros cristãos, nós escutamos louvores, né? Botamos música de Deus. Nós temos músicas internacionais, né, de louvor de Deus. Nós botamos as músicas de Deus, né? Para nossas esposas, nós botamos uma cantora gospel, uma cantora de Deus, né? Uma cantora de Deus cantando ali em igreja internacional. Mas o Otton Borges, ele leva tudo na esportiva, né? Leva tudo na brincadeira, ele não leva a sério sobre questão da vinda de Cristo, ok? Nós temos o outro ali, o Pedrosa, né? O falso bispo Pedrosa, que é o calvinista também. O Otton Borges é da Sétimo Dia, né? Da seita Sétimo Dia. Então nós temos ali o Pedrosa, que é triste. Então o Pedrosa, ele
não tem respeito às pessoas, né? O Pedrosa não tem respeito à pessoa. Ele chama a pessoa de manicone, de louco. O Pedrosa, ele defama os próximos dessa forma. Ele chama de analfabeto, ele esculhamba, né? As pessoas que não sabem escrever direito, que você vai ver. Vamos acompanhar o vídeo. Vamos lá acompanhar, tá, irmão? Vamos lá. Mas já voltei, tô aqui com o Evandro. Então, relembrando aos irmãos que esses são grupos que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Eles não creem no próprio livro em que eles mesmos leem. Eles não creem no que está escrito na Bíblia, tá certo, amado irmão? Vocês têm que se acordar para isso. Não se deixe se enganar, não vá apelar só porque eles tratam a pessoa bem, porque eles têm respeito. Não, você tem que ver o que eles estão pregando, porque eles estão contradizendo a Bíblia Sagrada, eles não confirmam a verdade que está na Bíblia, como você vai ver a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Eu tô aqui com o Pedrosa e o pastor Reiner, né? Os dois. Eu não sei se teve experiência com os pentecostais também. Já foi pentecostal já, ô Evandro? Eu sei que os dois foram. Já comentaram. Não, eu congreguei em uma denominação pentecostal. Eu tenho um amigo. Congregou também? Congreguei. E olha, eu sou calvinista, né? Eu congreguei em uma denominação pentecostal. Eu tenho uma amizade com os irmãos pentecostais. É tanto que eu particularmente, eu me sinto meio constrangido em dizer os irmãos pentecostais. Mas, para ficar mais claro, né? Eu tenho amigos que são pentecostais, que são irmãos do manto, mas eles não fazem essas bobagens, esses exageros, né? Claro, eu conheço alguns que tem também, mas eu conheço muita gente boa, gente de Deus, gente de caráter, gente educada, gente humilde, né? Então, eu gosto, tá? Bom, amados irmãos, essa live é sobre questão, né, do Mauro Coupe Souza, né? Sobre questão do Mauro Coupe Souza, que é onde o Mauro Coupe Souza, ele fala do espírito da morte. Então, eu concordo com o Mauro Coupe Souza, porque é bíblico o que ele está falando. Então, você vai ver o que esses fariseus, né, vai fazer com a verdade que está na Bíblia, tá? Que vocês me acompanhem aí. Você não acredita, é claro, né? Eu congregava, eu era um cara estranho no meio dos pentecostais, e um dos motivos pelos quais eu saí da denominação foi justamente para que eu não escandalizasse eles, né? Inclusive, eu até tive, o pastor, que na época era o meu pastor, eu conversei com ele e falei, vou sair, porque se eu continuar eu vou escandalizar. Vou escandalizar os irmãos, porque eles não vão entender, porque a minha conduta é diferente em alguns aspectos, principalmente a campanhas, a algumas coisas, então eu vou escandalizar. Então, como eu estou dentro de uma denominação, ou eu me curvo e cedo a isso, ou eu saio para não gerar nenhum desconforto, né? E também não parecer que eu estou em rebeldia contra a liderança. Então eu falei, eu estou saindo numa boa, a gente continua em paz, sem nenhum problema, então eu saí pela porta da frente, tá? Pela porta da frente. Essa minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber, pastor, eu vou jogar a pergunta, daí o senhor já responde. A pergunta é a seguinte. Só um minuto só. Eu estive na Pentecostal, mas eu nunca fui pentecostal. Graças. Então, o ateu Fábio de Oliveira, né, o anticristo, ele faz a pergunta aí para esses grupos aí do fariseus. Veja bem. Graças ao bom Deus, eu também não. Graças ao bom Deus. A pergunta é o seguinte: existe espírito da morte? Oxe. Existe? Eu estava procurando isso, eu comecei a ler as escrituras, fiz uma pesquisa, peguei uma chave bíblica, procurei de todas as formas encontrar alguma informação que tivesse nas escrituras que falasse a respeito de tal espírito da morte. Vamos falar lá do lado quando passou. Eu acredito que na. Pronto, amado irmão, como você viu, o Otton Borges, da seita Sétimo Dia, ele disse que procurou na Bíblia, não achou e que não sei o quê, Ele não achou na Bíblia o espírito da morte. Então veja, amado irmão, que são pessoas que não lê Bíblia.
não lê Bíblia, né? Mas vamos acompanhar esse vídeo que a prova sobre esta pergunta, sobre o espírito da morte, eu vou provar dentro da Bíblia Sagrada, ok? Então esses homens aí das teologias, esses falsos mestres, estudados na tradição de homens, vejam o que eles vão fazer para matar a própria Bíblia, né? Vamos lá. Na mentalidade pentecostal, tá certo? Deixa eu só... Agora veja o calvinista, né? O falso presbítero Pedrosa, o calvinista. Veja só. São homens, amados irmãos, são homens que não creem no próprio livro em que ele lê, né? E o ateu está certo nessa parte aí, né? De pessoas que não creem nem no próprio livro, na Bíblia que eles lêem, como o Pedrosa. Vamos lá. Assim como não existe espírito da morte, também não existe espírito de oração. Não existe espírito de oração. Então, esse fariseu Pedrosa, ele está dizendo que não existe espírito da morte. Irmão, eu quero falar para você que parece que nós temos os segundos ateus, né? Os segundos ateus, né? Esses grupos aqui, os segundos ateus. Claro que eu não estou dizendo que eles são ateus, tá? Não estou dizendo isso. Mas parece que são os segundos ateus, hein? Porque o ateu fez a pergunta aí, dizendo que não existe espírito da morte. E esses grupos saem acreditando no próprio ateu, nas suas razões, e desprezando a própria Bíblia Sagrada. Vamos acompanhar. Né? Tem gente que diz, vamos estar em espírito de oração. Não existe espírito de oração. Onde é que é isso? Eu também procurei e não achei espírito de oração na Bíblia. Onde é que tem espírito de oração na Bíblia? Então, eu acho que isso aí é má interpretação. Na minha perspectiva, eu acho que é má interpretação de textos bíblicos que levam a essa conclusão. Aquilo lá era o anjo da morte. Então, tem o anjo da morte, tem o anjo destruidor. Eles vão usar isso. Anjo destruidor, anjo da morte. Pode ser. Existe até agora. A gente não sabe se não foi um momento, uma ação. O que parece. Bom, amados irmãos, o que eles estão falando aí. Existe o anjo da morte, o anjo destruidor, é o que eles estão falando. Aí eu pergunto para você, o diabo, ele é o quê? O diabo, ele é o quê? Bom, não perca que eu vou trazer o tema para provar para esses grupos dos fariseus que querem reescrever a Bíblia, que eles vão muito pela razão, né? Pela razão, como os ateus vai pela razão. Mas eu vou provar para eles quem é o espírito da morte. E são muitos, né? São muitos espíritos da morte. E vou provar biblicamente, tá bom? Vamos acompanhar. Quando eu ouço alguns irmãos falarem, eles se referem como se a morte fosse um demônio da morte, o Exu, né? Tem até o Exu, o demônio da morte. Então, este demônio, ele não está a serviço de Deus, mas é um demônio, dentre milhares de demônios, que estão tentando destruir as pessoas ou fazer com que elas percam a vida. Então, o Evandro Ferreira está falando a respeito de demônio que quer tirar a vida da pessoa. Sobre o demônio que quer tirar a vida da pessoa. Irmão Roberto, existe realmente esse demônio, espírito da morte, que quer tirar a vida de uma pessoa? Claro que existe. E eu vou provar isto no Novo Testamento. Tá, meu irmão? Vou provar no Novo Testamento lá com Jesus, tá bom? Vamos lá acompanhar. Enfim. Então, esse é o entendimento dele sobre morte, que não é algo que vem... Então, como você sempre vê, irmão, então, eles estão pisando na verdade. Esses grupos aqui estão pisando na verdade bíblica, né? Estão pisando. Eles querem ser o grande eu sou. Só eles é que entendem a Bíblia Sagrada, a ponto de humilhar uma pessoa que escreve errado. Daqui a pouco você vai ver aqui, né? O Fábio do Caminho, Caminhando em Verdade,
humilhando, gosta de chamar de analfabeto essas pessoas que fazem uma pergunta, né? Que faz uma pergunta bíblica, tá bom? Vamos lá. Chamando de Deus, que não é algo que está debaixo do domínio de Deus, que não é algo que está totalmente alinhado com o próprio Deus. E como os irmãos estão vendo aí, né, que os ateus não acreditam em nada, nem em espírito da morte, nem em demônio, nem em Satanás, né? Então você veja que esses grupos não acreditam que existe um espírito da morte. Eles não acreditam, porque eles vão muito pelas razões e desprezando a verdade bíblica. Então são os apóstatas da fé, os apóstatas da verdade. E eles querem reescrever a Bíblia Sagrada, tá? Vamos acompanhar aqui? Vamos lá. Mas é um demônio que está tentando matar todo mundo aí, como se estivesse sem controle. Então esse é o entendimento de muitos sobre a morte. Como você pode ver também aqui, amado irmão, né, como o Evandro falou, um demônio que quer matar todo mundo. Bom, lá no Velho Testamento, eu tenho tudo para provar. Eu tenho tudo para provar. O diabo que... Bom, irmão, é bom deixar para depois, né? O diabo que estava matando as pessoas. O diabo, para matar as pessoas, ele tem que usar quem? Ele tem que usar quem para destruir o ser humano? Uma das coisas que eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos. A Bíblia diz que o diabo veio para matar e destruir. Olha só, é apenas uma das chaves desse espírito da morte. Então o diabo veio para matar e destruir. E ele tem que usar quem para fazer isto? A mente de quem ele tem que fazer isso? E também ele entra na pessoa para querer matar a pessoa. Irmão Roberto, o que é isso? Tudo isso eu tenho prova bíblica para provar. Não perca esse tema, tá, meu irmão? Para nós envergonhar esses falsos mestres, doutores da lei, tá bom? Vamos defender a nossa fé e levar a sério a pregação de Jesus, tá bom? A Bíblia Sagrada, levar a sério. Só para mim, que eu já vou dar uma saída aqui, vou estar chegando em casa, mas toda vez aí que eu falo, às vezes tem gente que não compreende. Pronto, aí vem agora o outro herege, né? O outro fariseu, que o canal é desse modelo, né? Para mim ele é um gentil publicano, ele não tem nada de Cristo. Nesse canal é desse modelo. Ele não tem nada de Cristo, tá, madame? Então vamos lá acompanhar. Mas toda vez que eu falo nos folclores e mitologias pentecostais... Olha a pergunta lá do ateu, dizendo que não existe espírito da morte. E esses grupos saem seguindo as doutrinas dos ateus, né? São os segundos ateus, esses grupos aqui, tá? Então veja só. Esse é uma questão que se enquadra nisso aí, entendeu? Espírito de morte, espírito de inveja, né? Meu irmão, são questões... Espírito de engano. Espírito de engano, entendeu? Na verdade, que os amados irmãos, os meus amados irmãos, não esqueçam que Jesus falou que viria falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, bom, enfim, vem falsos tudo. Então esses aqui são os falsos doutores, são falsos professores, são falsos mestres, esses aqui. Vieram para querer reescrever a Bíblia Sagrada, querer tirar aquilo que é verdade das pessoas. Eles vieram, amado irmão, esses calvinistas e esses da sétimo dia, para tirar a verdade das pessoas, do povo de Deus. Fazer com que o povo de Deus não acredite no que está escrito. Tá bom? É isso que vocês têm que entender. Tá? Vamos lá. E a Bíblia diz que é para fazer esses homens se calarem. A Bíblia diz que é para fazer esses homens se calarem. Como assim? Revelando, manifestando a verdade para esses canais. Então as pessoas vão ver a verdade da Bíblia e eles serão envergonhados pelas suas heresias, né? Pelas suas incredulidades,
porque eles são incrédulos, não acreditam que existe o espírito da morte, tá? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Não, mas eu estou falando questão de espíritos, não quando eles colocam nome, né, trazendo aí outras entidades, né, de outras religiões. Mas, por exemplo, se você falar comigo, aquela pessoa ela está com espírito de inveja. Se você falar para mim que esse espírito de inveja não é algo abstrato, mas algo espiritual, né, mas sim ligado ao ânimo da pessoa, né, vamos dizer, no âmago daquela pessoa está trabalhando, né? Vive ali uma... Bom, amado irmão, você se lembra daquele vídeo? O vídeo está aqui, o vídeo do pastor que falou que não existe, né? Que o diabo não é espírito, que o diabo não é um ser, que não sei o quê, e disse que o diabo era Judas, o humano. Então você veja que esses grupos aqui são mesmo dessas igrejas aí que não acreditam no espírito da morte. Bom, irmão, vamos continuar o texto, vamos lá. Uma grande inveja, a inveja motiva movimenta aquele ser, inspira aquele ser, aquela pessoa. Bom, uma coisa que eu quero dizer para o canal é desse modelo, que existe a inveja do próprio ser humano. Existe a inveja do próprio ser humano. Já não é o diabo já usando, mas existe a inveja maligna, que já é o diabo, que já está na pessoa, O diabo já está ali na mente da pessoa. Uma inveja maligna, de espírito maligno da inveja. Porque o diabo teve inveja de Deus. E existe esses espíritos da inveja que faz com que a pessoa tenha inveja da pessoa, tão maligna a ponto de caluniar, de levantar um mal, de levantar um falso testemunho. Então essas pessoas desses canais aqui, o canal é desse modelo, não acredita muito nas coisas espiritual, das coisas das trevas. E é muito triste a explicação dele aí, querendo fugir que existe espírito da morte. Então eles fazem um labarismo, aquela coisa. Vamos acompanhar, irmão. Vamos lá. Ela está movida por um espírito de inveja que é o quê? É o próprio interior. Quando você vai lá em Lucas... Bom, como você viu, né? Que ele fala do próprio interior. Claro que existe a inveja interior do próprio humano, mas existe a inveja maligna, que já não é a pessoa do interior. Tá certo? O canal é desse modelo, tá? Tem que estudar a Bíblia, meu amado. Tem que estudar a Bíblia, tá bom? Para falar do assunto. Lucas 9, do 51 ao 54, né? Jesus vai falar assim com os discípulos lá, né? Que eles falaram, né? Que, Jesus, só para parafrasear aqui, né? Vamos pedir aqui para que Deus mande fogo do céu e consuma esse povo aqui, assim como foi lá com o profeta, né, Elias. Então Jesus foi falar assim, olha, peraí, vocês não sabem de que espírito sois? Que espíritos Entendeu? E aquele espírito lá está com letra minúscula, né, o pneuma, né, no grego, que está ligado sim ao âmago, ao ânimo da pessoa, entendeu? Ou seja, é a alma, é o indivíduo, é o ser mesmo, né? É a consciência humana, entendeu? Então, a mitologia pentecostal, ela criou espírito para tudo. Agora, ele só não fala de espírito de mentira e de contenda, né? É um trem cabuloso, né, meu irmão? Gente, eu vou chegando em casa lá... Então, amados irmãos, né, que são homens que não entendem muito, né? Então, o que acontece é que existe, né? A mente maligna, que já não é mais uma pessoa ali que está falando. Então existe a mente maligna, de um espírito maligno da inveja terrível. E existe a inveja realmente da pessoa interior. A pessoa com inveja porque o outro ali está tendo prosperidade, porque a pessoa ali ganhou um carro, aí tem aquela inveja, uma inveja, né? Mas existe inveja que vem do Satanás, de espírito do Satanás, porque o Satanás teve inveja
do próprio Deus. Tá? Então esses homens não compreendem nem o que diz e nem o que lê. Então eles vão citar versículo isolado, sem conhecer realmente a Bíblia Sagrada, sobre os espíritos enganadores, espírito da inveja maligna e espíritos da morte. Tudo isso você vai conhecer, que eu vou trazer biblicamente, mostrando capítulo e versículo sobre o espírito da morte. Tá? E tem um chefe, hein? O chefão é o espírito da morte, o chefe. Bom, irmão, vou lhe mostrar para você, para nós desmascarar esses homens fariseus que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Vamos lá, companheiro. Eu tento entrar, se estiver online ainda, vamos trabalhar. Pois volte, pastor, por favor. A gente precisa de você. Cante, até mais. Uma coisa que eu comentei isso, até porque existem hebraísmos nas escrituras. Um dos hebraísmos que é muito comum, que a gente vê, é aquele quando utiliza que é filho de alguma coisa. Por exemplo, você pode encontrar nas escrituras um texto de Efésios capítulo 2, versículo 3, onde aparece o termo filhos da ira. Os judeus, eles não têm muitos adjetivos, né? O que é um filho da ira para nós? Para nós seria uma pessoa condenada, certo? Nós, no português, a gente tem a palavra condenado, eles não têm. Então, eles utilizam o filhos da ira. Em outra ocasião, nós podemos encontrar nas escrituras também, isso eu vou fazer só menção para não ler os textos, né? Aí fica à vontade, você que está aí, depois você lê. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5, tem o filho da morte, ou seja, a pessoa que está condenada à morte. Depois também temos lá o capítulo de... Então, amados irmãos, esses grupos, como o Otton Borges da Sétimo Dia, da seita Sétimo Dia, então eles vão usar versículos isolados para o seu agrado. Então eles vão usar versículos para o seu próprio prazer. Mas ele não mostra os versículos que eu vou mostrar para você, tá? Então é assim que eles trabalham, tá bom? Vamos lá. Porque esses grupos sabem que milhões de cristãos aí na plataforma não conhecem a Bíblia plenamente completa, não conhecem muito a Bíblia. Então eles vão citar o que ele quer de versículos isolados, tá bom? Vamos lá. João 17, versículo 12, que diz que é o filho da perdição. Então, amados irmãos, olha só, eu fiz um comentário aqui, falando a respeito do inferno. E o Evandro Ferreira falou que é piada. Já avisando ao grupo aí, né? Piada na tela. Então, o Evandro Ferreira, esse calvinista das heresias, que não tem nenhum exemplo de Cristo, não leva a sério a vinda de Cristo, então ele está dizendo o que eu falei é uma piada. Ele está dizendo que é uma piada o que eu falei. Então, amados irmãos, são homens que não acreditam no que está escrito na Bíblia Sagrada. Eles não acreditam e diz que é uma piada. Vamos acompanhar. Então ele vai continuar dizendo que é uma piada para debochar de mim aí, para os irmãos debochar de mim aí. Veja só. Exatamente. Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses 2, 3, que também tem o termo filho da perdição. Ou filhos da ira. Piada na tela. Ele diz, o Evandro falou de novo, né? Piada na tela. Piada na tela. Porque eu falei que inferno existe. E eles dizem que é piada. Então é assim, o que eles fazem para matar a verdade da Bíblia, né? Como eu falei, muitos foram sepultados direto para o inferno. Muitos foram sepultados na sepultura do inferno. Quem botou a palavra inferno acertou. É uma palavra que combina realmente com inferno. É inferno. E na Bíblia tem inferno e ponto final. Que inferno existe e ponto final. Tá bom? Eu acredito na Bíblia e não nesses falsos mestres. Vamos lá. Piada na tela. Vou não tem problema. O espírito da morte. Vocês não conhecem a Bíblia. Só conhecem teologia, tradição de homem. Então, amados irmãos, eu falei que existe espírito da morte, né? Eu disse que existe espírito da morte. E eles falam
o Evandro Ferreira, o calvinista, o herege, o falso mestre, ele fala que é uma piada. Então, veja o que eles fazem com a Bíblia Sagrada, né? Ele não acredita, né? O Evandro Ferreira não acredita em Satanás. E é por isso que ele diz que não existe espírito da morte. Então, eu tenho minha suspeita. Deve ser um ateu, né? Deve ser um ateu, esses grupos aí. Bom, irmãos, não estou confirmando não, hein? Não estou confirmando não, mas parece que esses grupos são ateus. Não acreditam no espírito da morte. Vamos lá. Teologia mesmo! Ai, Paulinho do Gogó! Vai pro Otton. Você me ama, né, Paulinho? Venha! Venha, meu amor! Claro que eu amo você, Otton, claro que eu amo você, né? Por isso que eu tenho respeito, não lhe defamo, eu não debocho de você. Por mais que você, Otton, escrevesse errado no meu canal, jamais eu iria debochar de você. Eu sou muito diferente de vocês, tá bom? Então, vamos acompanhar, irmão, vamos acompanhar. Aquele abraço. Ô, Paulinho, dá o link pro Paulinho. Agora eu quero... Outro abraço, Otton. Se converta, porque você leva tudo na esportiva. Você brinca demais com o Evangelho de Deus. Você brinca, Otton Borges. Você está brincando muito. Você não leva a sério muito a vinda de Cristo e não se preocupa com as almas. Só anda com as suas brincadeiras, porque Jesus não pregou com brincadeira, amados irmãos. Jesus falava tão sério sobre a salvação que as pessoas ficavam atentas, escutando a pregação de Jesus, porque Jesus falava sério, mas esse grupo só anda com deboche, até na pregação do Otton é só deboche, é dando risada. O evangelho não é para ser falado na brincadeira, meu irmão, é sério, né? Vamos lá. Agora eu deixo aqui pra vocês aí, eu não vou nem responder isso. Não, eu aceito Paulinho do Gogó, viu? Eu aceito Paulinho Quando do a Bíblia Gogó. diz que Deixa a o morte Paulinho do será Gogó entrar lançada aí. no lago de fogo, aqui é escatologia. Paulinho do Gogó. Eu provo, ô É Paulinho do onde não Gogó. aperta. E aí, gente, o que é essa morte que será Posso jogar lançada? o link? Evandro, você que é o dono da bagaça. Pode, Posso jogar tá o link aqui, pro eu Paulinho do acho. Gogó entrar? Pode, se ele quiser entrar, pode entrar. Então o Otton, ele está jogando o link, né? Jogando o link para mim entrar, né? Numa live que ele fez. Bom, amados irmãos, eu jamais vou fazer live com esse povo aqui. Preste atenção, tá? Preste bem atenção. Eu jamais vou fazer live com esse povo aqui. Porque são um povo que quer reescrever a Bíblia Sagrada. Se eu mostrar na Bíblia a palavra inferno, que inferno existe, eles vão dizer que é mentira, que esse texto aí não era para estar aí, que não existe. O que é que eu vou fazer numa live desses hereges? O que é que eu vou fazer aí? Eu vou perder meu tempo. Debater, né, discutir o assunto com esses grupos aqui. Eu vou perder meu tempo, né? Eu gosto de fazer live com as pessoas realmente que crê em tudo da Bíblia, né? Mas não é toda a Bíblia que você pode sair acreditando. Mas a Bíblia diz: maldito aqueles que não acreditam em tudo que está escrito no livro da lei. E eu acredito em tudo que está escrito no livro da lei, na Bíblia Sagrada. Eu, José Roberto, acredito em tudo, tá? Então esses grupos aqui não acreditam em tudo que está na Bíblia. E a Bíblia diz que são malditos. É a própria Bíblia, tá, meus irmãos, que diz isso aí. Então, vamos acompanhar. Então, eu jamais vou debater com esses grupos aqui, porque eles matam a Bíblia. Eles querem tirar a verdade da Bíblia, eles acrescentam. Ele diz que esse texto aí não existe. O que é que eu vou fazer no canal desses grupos do fariseu? Não, eu não debato, eu não perco meu tempo com fábulas judaicas, eu não perco meu tempo com tradições de homem, de teologias desses grupos aqui. Não, eu não debato não, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que é para nós se afastar de fábulas, não perder tempo com essas fábulas desses grupos aqui. Então, de nada vai adiantar. É a mesma coisa de você debater com um ateu. É a mesma coisa de você debater com um ateu. Por mais que você falar verdades bíblicas, o ateu vai dizer que é mentira, não acredita em nada.
Bem assim são esses grupos aqui, que eu tenho avaliado, todos esses grupos aqui, os 3, os 4, e não adianta você mostrar texto bíblico que ele vai dizer que não é verdade. Então eu não perco meu tempo debatendo o assunto com esses grupos aqui, ok? Agora eu gosto sim de fazer live com pessoas para nós pregar o evangelho, qualquer assunto bíblico. Eu gosto de fazer live com pessoa que acredita na Bíblia, em tudo da Bíblia, mas não com esses grupos aqui, perder meu tempo, tá bom? Então daqui mesmo eu repreendo eles e exorto eles. Daqui mesmo eu refuto as doutrinas de demônio que eles ensinam para as pessoas, tá? O nosso dever como cristão é acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, e não nesses falsos mestres aqui, ok? Porque eles não têm preocupação, não estão preocupados, não estão levando a sério a vinda de Cristo, não estão preocupados com as almas, tá bom? Então eles ficam aí mais levando tudo na esportiva, enquanto nós levamos tudo a sério, tá bom? Vamos lá. Paulinho do Gogó, mostre pra nós que você tem café no bule, que é diferente do Mauro. Entra aqui pra nós. Você vive da gente, você me ama. Aí, ó. Claro, eu amo você, hein? Eu amo você, Otto. Amo você, Otto, em Cristo Jesus, hein? Jesus te ama e eu também. E eu também, hein? Então, Otto Borgen, da seita Sétimo Dia. Eu quero dizer para você que o que o Mauro Coupe Souza ele fala sobre o espírito da morte, ele está correto porque é bíblico, porque está na Bíblia, ok? Que eu vou provar, tá? Vamos lá, acompanhar. Bota lá que eu tá a camisa do Batman, do demônio, bote lá. Né? Aí levam tudo na brincadeira, né, irmão? Levam tudo na brincadeira. Eu falando de algo sério e eles levam tudo na brincadeira, debocham de mim, de analfabeto. Daqui a pouco você vai ver o Fábio do canal Caminhando em Verdade. Me tire uma dúvida. E quando a Bíblia nos diz que a morte será lançada no lago de fogo? Meu caro e queridos amigos, eu acredito que o termo é para que a morte será eliminada para todo sempre, né? Essa é a questão. Não sei os colegas, eu vou dizer a minha opinião, certo? Honestamente, eu acredito que... Então, ele vai falar da opinião dele, tá? Ele vai falar da opinião dele, o que ele pensa, a razão dele. Mas nós, verdadeiros cristãos, falamos o que diz a Santa Escritura, tá? Vamos lá. Esse lago de fogo e enxofre seja uma metáfora. Ele não seja um efeito. Então, o irmão vai ver agora, né, a doutrina da Sétimo Dia. Veja a heresia deste adventista aqui, Otto Borgen. Assim, que vai ser assim, de fato, lá jogar alguma coisa e tal coisa. Eu acredito que seja a destruição completa, aniquilação do mal e tudo mais. Né? É o mal, e diz lá, ainda coloca entidades, né? A morte, falso profeta e também a besta. Isso vai render um debate, viu? Então, irmão, você veja aí que o Otto não sabe. Ele não sabe e não quer saber. Quem é o espírito da morte? Qual é a morte que será jogada no lago de fogo? Claro que nós sabemos que os mortos serão jogados no lago de fogo, mas existe o autor da morte, o causador da morte. Quem é ele? Que vai ser jogado no lago de fogo junto com os outros mortos. Isso ele não fala para você. Outra coisa, meus irmãos, o Otto Borgen, da Sétimo Dia, dessa doutrina da seita, ele diz que a pessoa será aniquilada, vai sumir. Irmão, não existe isso. Eu quero dizer para vocês que não existe isso. Da pessoa sumir da face da terra. Assim seria bom. Até eu não queria ser cristão. Eu iria curtir a vida, eu iria cometer pecado, eu iria curtir a vida. Eu não queria ser cristão, porque eu vou ser aniquilado mesmo. Olha só, mano, eu iria ser aniquilado mesmo, né? Então eu vou curtir a vida, eu vou pecar mesmo, curtir a vida, porque eu vou ser aniquilado.
Isso seria um pensamento de uma pessoa que não acredita em Deus. Mas Deus trabalhou corretamente. Já para essas pessoas que acham que morreu, acabou. Que morreu, acabou. Então essa doutrina da sétimo dia é do demônio. Então a Bíblia diz que sofrerão para sempre. Sofrerão castigo eterno. Eterno quer dizer para sempre. Irmãos, o que estão fazendo, irmão, com o nosso Deus, essa nação aí, esse povo, o que eles estão fazendo com Deus é muito terrível. Muito terrível o que eles estão fazendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. É terrível. E é por isso que Deus vai lançar no lago de fogo para sofrerem eternamente. Essas pessoas serão culpadas pela morte do povo de Deus. Claro que nem todos morrerão do povo de Deus. Mas esse povo se tornarão tão mal no reinado do anticristo. E é por isso que vão sofrer para sempre o castigo por ter traído a Deus, por ter defamado o nosso Deus. Ok? Então é isso, mano. Então esses adventistas, eles contradizem muito a Bíblia Sagrada. Não existe você morreu, acabou, vai ser aniquilado, acabou. Não, não existe. O que Deus está vendo na terra, e Deus está irado, é de pessoas blasfemando o próprio Deus. Terrivelmente o que estão fazendo com o nosso Deus, com a palavra de Deus. E é por isso que vão sofrer eternamente o castigo por esse mal que eles estão fazendo. Ok? Vamos lá. Isso rende um debate, isso rende um debate teológico. Eu vou respeitar você. Aí eu vou respeitar a sua opinião. Eu vou falar para você que isso aí não é nem a crença. Já o calvinista, né? O calvinista Pedrosa, pelo que eu estou vendo, ele acredita. Ele acredita realmente que as pessoas vão sofrer eternamente. Não existe isso de ser aniquilado para sempre. Não. Vão estar vivos com o sopro de vida no lago de fogo. Irmão, a Bíblia diz que o lago de fogo já está pronto. Só falta a lenha e Deus diz que vai soprar. Isso eu tenho, esse capítulo e versículo aqui, que depois eu vou mostrar para você, tá? Vamos lá. Olha, veja só, isso rende uma treta. Veja só, desde os tempos da reforma, isso rende uma treta absurda, entendeu? Eu vou me reservar no exercício da minha ignorância e vou me calar. Não na questão da pergunta, mas na questão dessa treta. Agora, se eu tivesse nessa live aí, eu teria repreendido o Otton Borges e ensinado para ele. Aí eu ia fazer a pregação sobre questão disso aí, né? Não gosto de ter pena, não, de ter pena porque é amigo, não. O Otton Borges, eu ia repreender e exortar o Otton Borges ao vivo, né? Ali com respeito, ensinando a ele. Eu ia repreender ele ao vivo, né? Não tem negócio de passar a mão na cabeça, não. Porque isso vai se estender e vai se estender. Esse negócio de condenação eterna. Olha, quando aparece essa frase, destruição eterna, ou tudo aquilo que levar a frasezinha eterno, aí é uma treta. É uma treta. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, eu não sei, mas parece que os calvinistas não acreditam também, né? Que o castigo eterno será para sempre, o castigo eterno. Eu acredito nisso sim, porque está na Bíblia. E não nos ensinos dos homens, tá? Eu vou acreditar na Bíblia até na hora da minha morte, até o fim, tá? Vamos lá. Eu vou me reservar no exercício da minha ignorância e não responder. Eu pegar o texto morte, porque esse é um dos assuntos que podemos dizer com que a morte Então, amados irmãos, aproveitando para vocês, é o seguinte, tá? É o seguinte. Deus, claro que Deus, ele viu
essas pessoas na sua mente, eu vou morrer mesmo, eu vou ser aniquilado. Veja bem, tá? Veja bem. Eu vou morrer mesmo, eu vou ser aniquilado, então vou curtir a vida, eu vou pecar, vou me prostituir, eu vou curtir a vida, eu vou pecar. Não gosto de ser crente, não. Então Deus, claro que Deus viu isso tempos atrás. Morreu, acabou. Deus viu isso tempos atrás. E Deus, ele é o Criador. Então Deus, ele preparou realmente um lago de fogo para essas pessoas que diz que vai ser aniquilada, não vai deixar de existir. Para essas pessoas que acham que morreu, acabou. Por isso que Deus, amado irmão, criou o lago de fogo que já está criado já. Só falta a lenha para Deus assoprar. Tá? Depois eu vou trazer todo esse assunto aí, tá bom? Quando a gente fala sobre se aqui nós vamos envolver escatologia, então, né? A escatologia é terrível. Escatologia. Aqui dentro você vai ter, então, me fugiu a palavra agora, mas justamente isso aí, aniquilacionismo, correto? Nós vamos ter aniquilacionismo. Então, assim como o calvinismo, assim como o arminianismo, é que eu usei o termo doutrinas, aqui, já ligou o alerta dos irmãos. Não, esses são assuntos que dão que falar, dão pano pra manga mesmo. Mas eu posso... Dá treta. Vamos seguir o baile que é melhor. Evandro, vamos seguir o baile. O negócio aqui é falar de Mauro. Vamos seguir o baile, porque senão vai dar treta. Vá por mim. Vamos seguir o baile. Não. Falei a palavra aniquilação, o povo já entendeu outra coisa. Não. Olha, segue o baile, o negócio aqui. Nem pranto, nem dor, só isso que eu tava falando. Bom, amado irmão, né? Depois, né? Porque é muita coisa, né? É muita sabedoria bíblica para o homem só. Então vamos devagarzinho, né? Eu revelando para vocês cada mistério da Bíblia Sagrada. Então, quando a Bíblia diz, amados irmãos, quando a Bíblia diz que eles serão banidos da face da terra. Então, isso não significa que eles vão sumir, vão deixar de existir. Não significa isso, ok? Depois nós vamos entrar nesse assunto aí. Eu vou até pegar uma frase que eu ouvi muito tempo no seminário que diz o seguinte, que no último dia subirão arminianos e calvinistas. Amém. Glórias a Deus. Vamos continuar. Glória a Deus. Vamos voltar para Debbie Londe, por favor. Vamos voltar para Debbie Londe. Bom, irmão Fábio, tá até de boné aí. Poxa, de boné na live santa, de boné. De boné e chapéu não pode não, viu? Pronto, apareceu o Fábio do Caminhando em Verdade, né? Aonde ele vai me humilhar aí e fala sobre analfabeto, tá? Acompanha aí. Coringa? Puxa vida, você é meu arqui-inimigo? Bom, o Fábio do canal Caminhando em Verdade, para quem não conhece, ele prega muito coisas fora da Bíblia. Ele não acredita na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que é para nós jejuar. Uma casta de demônios, uma legião de demônios só sai com jejum e oração. Então, Fábio, ele prega que jejum não existe. Então, você já pode descartar que ele é gentio e publicano. Não tem nada de Cristo nele. Irmão, é muito terrível, né? Algumas coisas dos vídeos dele que eu já observei. A heresia é muito grande. É heresia pior que a de um e de outro. Muito terrível, fora da Bíblia Sagrada. Então, esses grupos querem reescrever a Bíblia Sagrada por causa dos seus estudos de grego, hebraico, teologia. Bom, é uma bagunça terrível. Mas aos verdadeiros cristãos, eles jamais podem enganar, porque os cristãos ele estudam somente a Bíblia Sagrada e Deus dá sabedoria e entendimento. A Bíblia só se discerne espiritualmente e não em estudos de homem, tá? Vou repetir mais uma vez. A Bíblia Sagrada só se discerne espiritualmente e não nos estudos de homens e nem de língua de ninguém, tá? É o Espírito Santo quem ensinará a todos. Vamos lá. Eu lhe amava! Como você fez isso comigo? O Mauro vai à loucura. Boa tarde, meus
meus irmãos. Boa tarde, Evandro. Pedrosa, Boa tarde. Otem Borges, boa tarde. E até o rapaz... Meu fã chegou aí, hein? E Meu até fã tá aí, tá assistindo. Até o rapaz do Otem Borges está aí também, né? Hoje, né? Tá. Como vocês chamam carinhosamente, Paulinho Gogó. Paulinho Gogó Gospel, rapaz. Isso aí. Então aí, debochando, né? Debochando da minha pessoa, me chamando de Paulinho Gogó. Então é assim, irmão. Os canais que não tem nenhum respeito, né? Canais que não tem nenhum respeito, né? Desses aqui que bota apelido em mim, né? Eu falando de algo sério sobre a respeito da Bíblia e ele só faz debochar da minha pessoa, né? O Fábio do canal Caminhando em Verdade. No canal dele parece um santo, né? No canal, quando ele faz a live, o Fábio parece um santo. Eu respeito quem escreve errado, mas em outros canais, só a misericórdia de Deus. Ô, mestre Evandro, hoje o Mauro não deixou eu lá subir na live dele e nem mesmo respondeu, né? Porque ele só põe o que interessa, né? Na live. Ele me Aí, silenciou. se der, eu gostaria de ler a 1 Pedro, capítulo 3, coisa que ele citou lá. E eu e o Reiner estavam lá tentando explicar, mas a pessoa, quando nunca teve o Espírito, ele mesmo pregou naquela live, né? O que fala no livro de Coríntios, né? Como é que vai discernir as coisas do Espírito se não tem? Aquilo serviu para ele. Pronto, já vem heresia, mais heresia por aí, hein? Vamos ver. Ele jamais vai entender. Pode ficar à vontade, irmão Fábio. Então, ó, mais um que não acredita no espírito da morte, hein? Esses são os grupos que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Já que o Pedrosa disse que é para voltar, né? Então, volta. Meu caro cooperador, né? Que ele chama a gente de quarteto fantasma, mas não é quarteto não, é quinteto, tá? Tem mais gente, eles não sabem. Tem o Marcos Fernandes, tem o Pedro. Então, esses são os catetos das heresias, tá? Os grupos, os quartetos, sei lá, das heresias. Os quartetos das heresias. Não sei nem chamar direito, quarteto. Bom, vamos ver. Nossa, tem mais. Ô Fábio. Deixa eu apagar aqui. Fábio, ele adjetivou os irmãos de Quarteto Fantástico. Hoje eu vou adjetivá-lo. Quarteto, né, das heresias, esses canais aqui, que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Eles não acreditam nem nos próprios livros que eles leem, tá? Isso aí, prova, vocês podem ver. Vocês podem ver as provas, né? Que eles não acreditam no espírito da morte, que não existe espírito da morte, né? O que eu estou vendo é os segundos ateus aqui, né? Os segundos ateus. Não acredita... Bom, vamos acompanhar. Carinhosamente de Deb, que é o Mauro. Mauro vai ser o Deb e o Giovanni vai ser o Lloyd. Então, eu vou falar hoje. Então aqui, como vocês podem ver, o Pedrosa, que diz que é presbítero, né? O falso presbítero, que gosta de debochar das pessoas, né? Botar apelido de debilóide, chamar a pessoa de manicone, né? O próprio Pedrosa, né? No canal dele lá, ele sempre gosta de repetir e chamar o Moisés de manicone, ele chama sempre quase direto nos seus vídeos. Então são pessoas que não têm respeito nenhum. Tá? Sobre os debilóides. E outra coisa, mais irmãos, como a Rosa de Saron falou que esses homens não faltam com desrespeito às pessoas. Então, Rosa de Saron é uma mentirosa, porque o Pedrosa, ele falta com desrespeito às pessoas, né? Ele bota apelido, ele debocha, ele chama de analfabeto, aqueles coitados que não sabem escrever direito, ele debocha dessas pessoas. Ele chama de maricone, de louco, de hospício. Bom, isso está lá nos vídeos dele, tá? As provas. Do Ceará. Já que ele adjetivou a gente de Quarteto Fantástico,
Eu vou adjetivá-los carinhosamente de Deb e Lloyd, do Ceará. Como gosta de Da debochar. seita do Ceará. Da seita do Ceará. Ele não é só ele não Deixa é eu- só olha aqui. pesquisado. Nada contra o cearense, nós lhes amamos, cearenses queridos. Pronto, agora vem debochar de mim, né? Eu fiz uma inscrição. Eu fiz ali umas escritas. Eu fiz umas escritas ali. Agora vão debochar de mim. Vai chamar de analfabeto. Então é assim, mano. São canais que gostam de debochar, né? Porque eu estou ali falando de assunto sério da Bíblia. E eles têm que partir para o assunto bíblico e não ficar debochando da minha pessoa. Então vamos lá. Então o Evandro Ferreira teve um prazer de botar aí para debochar de mim, né? Vamos lá. Hein, Olha Pedro? aqui. Ele não está sendo usado pelo cooperador, o Giovanni? Você acha que ele Tá. você acha que ele tá na Ele é boia? usado por qualquer um. Vou ler esse Giovanni é comentário usado aqui, por aí qualquer um. ler esse comentário eu passo para o irmão Fábio. O Roberto disse assim, o José Roberto, a teia, eu acho que é a teia, né? A teia. Eu lhe amo! Ai, que lindo! Ai, que coisa fofa! Eu tenho que aguentar um negócio desse. A fotinha! Aí, repare só, o calvinista, o falso presbítero calvinista, né? Que ele é meio perversozinho, o calvinista lá, Pedrosa. Né? Olha só. Alguém traduz isso aí, por favor. Traduz aí. Ele Eu disse não a teia. tenho. A teia, você é tão mentirosa. Você Mentirosa. Mentira. não respeita quem com acento no E. Quem falar da Bíblia, a Bíblia sem acento no I. Você ateia aqui, ok. Olha, não, aí também, você Bota ateia acento onde não tem, precisa. tira acento onde deve. É isso aí. Treva. Precisa. É o quê, rapaz? Precisa. Precisa de Deus. Então, como vocês podem ver ali, a escrita que eu fiz, né? Então ali eu estou falando questão do inferno. Ali eu estou falando com a ateia Soralha. Então eles têm prazer de debochar da minha pessoa, em vez de entrar em assunto realmente que eu estou falando sobre questão de inferno. Mas eles têm prazer de humilhar, né? Humilhar os analfabetos também, né? Porque analfabeto é aquele que não sabe ler e nem escrever, tá? Então esses homens não estudam nada, não sabem de nada, né? Então, analfabeto é aquele que não sabe ler e nem escrever, tá? Então, bom, vamos acompanhar. Os zombadores. Precisa, ponto de Deus, ponto. Ô, meus amados mestres, nós temos... Então, o perturbado, porque o Pedrosa ele é todo perturbado, né? Todo perturbado, o Pedrosa. Por isso que ele não tem nenhum respeito ao seu próximo. Ele fala de amor, amar o próximo, mas ele não ama. Ele bota apelido, como eu já falei, ele chama de maricone, de louco, o seu próprio próximo. Então são pessoas, amado irmão, que não respeitam, não obedecem, não praticam as obras de nosso Senhor Jesus, de amar o próximo. Mas ele tem prazer de debochar, tá? Vamos lá. Claro, senhor. E além dessas partes... Agora veja o Fábio do Caminhando em Verdade, né? Que também gosta de debochar, chama as pessoas de analfabeto. Então é assim que esses grupos aqui do Quarteto da Heresia, eles fazem, né? Então gosta de humilhar as pessoas. Então, amado irmão, se uma pessoa vir no meu canal e escrever errado, eu jamais vou humilhar essa pessoa. Eu vou falar do assunto, eu vou ler e vou entender realmente o que ela quis dizer, mesmo escrevendo errado. Eu vou entender e vou falar do assunto que ela está falando e não debochar da pessoa, não chamar a pessoa de analfabeto. Então esses grupos aqui não tem nenhum respeito. Mas por enquanto o Evandro Ferreira, o falso mestre, pelo menos ele, né? Mas os outros não, os outros gostam mesmo de debochar os outros, né? Mas o Evandro Ferreira ele botou mesmo para debochar, claro, né? Claro que o Evandro Ferreira, ele não é menino, ele gosta de debochar também. Não se pega nessa parte de português, não, que infelizmente o Brasil está cheio de analfabeto. Nós temos cacife aqui, temos homens aqui que podem... Então o que você vê, amado irmão, o que você vê é pessoas perdendo tempo com questão de escrita, né?
o Fábio do canal Caminhando em Verdade, perdendo tempo com escrita. Eles têm que partir para o assunto que eu falei, sobre questão do inferno, sobre questão espírito da morte, mas perdendo tempo, porque eles gostam de humilhar. Eles gostam de humilhar essas pessoas que escrevem errado, tá bom? Então são pessoas do deboche, da chocarrice, tá? Não leva a sério a questão das almas, tá bom? Devemos ensinar de todos os níveis possíveis. Então, vamos aumentar o nível dessa live aí, ó. Tem um presbítero Pedrosa, outro que... Bom, amados irmãos, vamos terminar esse vídeo aqui, então não perca, porque eu vou trazer... Tem história. Não perca, porque eu vou trazer para vocês versículos bíblicos e provar para vocês quem é o espírito da morte. E mostrar para você que esse espírito da morte queria tirar a vida de uma pessoa lá no Novo Testamento. Vou mostrar para você, tá bom? Então, eu não tenho culpa que esses grupos do quarteto das heresias, não crê na Bíblia Sagrada. Não importa. O que importa é que eu tenho que fazer a minha parte em crer em tudo da Bíblia e seguir até o fim para conquistar a minha coroa. Eu tenho que seguir até o fim, até na hora da minha morte, obedecendo às obras que Deus deixou para mim praticar, tá bom? Então, que Deus tenha misericórdia desses grupos aqui, que eles levem a sério o Evangelho e se convertam, né? Mas essa parte que só faz é Deus. Só Deus na causa desses quartetos das heresias, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e não perca o tema, tá bom? Nunca vá por versículos isolados desses grupos aqui, calvinista, do Otton Borges, da Sétima Dia. Nunca vá por versículos isolados, porque eles pegam versículos para o seu bom prazer, porque eles sabem que a maioria de vocês que estão no YouTube não conhece muito, né, a Bíblia, tá? As pessoas conhecem por metade, está aí pregando, sério, pessoas que conhecem a Bíblia pouco, mas estão aí pregando a palavra de Deus, levando a sério, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e até mais.